Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez aqui, porque agora a gente vai falar de outras decisões. Já falei sobre a Copa do Nordeste, agora eu vou falar de outras decisões pelos campeonatos estaduais. Então, cara, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora. Se você já tá me acompanhando em alguns vídeos e tá decidindo se quer se inscrever ou não, essa é a hora, cara. Se inscreve, nosso time tá aí gigantesco, quase 41 mil inscritos. Então, cara, se inscreve porque você não vai se arrepender. Deixa sua curtida nesse vídeo pra gente começar bem, porque hoje a gente vai falar sobre semifinais de campeonatos estaduais que ainda não tem os seus dois finalistas decididos e temos times gigantes pra gente falar aqui, tá? Vamos falar primeiro sobre Vila Nova e Aparecidense, jogo às 19h30. É o segundo jogo da semifinal do Campeonato Goiano, tá? Já temos o Atlético Goianiense garantido na final, venceu o Goiânia 2 vezes na semifinal e tá classificado. Hoje, cara, a gente vai ver quem é o adversário. O Vila Nova vem de uma classificação que, cara, dá moral pra qualquer um, uma classificação, pô, heróica, sensacional. Eliminou o seu maior rival, que é o Goiás, na Copa Verde, né? Em 2 jogos, venceu o primeiro, empatou o segundo fora de casa. E o time se encheu de confiança depois da demissão do Igor Magalhães, chegada do Márcio Fernandes. Márcio Fernandes ainda invicto, né? Pegou 2 clássicos e não perdeu, fez 2 gols, tomou um só. Os jogadores do Vila retomaram essa autoconfiança que talvez tenha ficado um pouco abalada em determinado momento depois que perdeu para a Aparecidense, né? Entre o jogo do primeiro jogo da Aparecidense e esse segundo, tiveram esses 2 clássicos no meio. E o Vila retomou a sua confiança. O Vila Nova, cara, é um time que tem sido muito conhecido pela sua defesa nessa temporada, uma defesa muito firme, muito forte, mas hoje vai precisar mais do seu ataque, né? Porque o Vila Nova tem que tirar aí um déficit de 2-0. Então, para se classificar direto, o Vila Nova tem que meter 3 gols de diferença, 3-0, 4-1, 5-2. E para levar para os pênaltis, a decisão, 2 gols de diferença bastam, tá? Então, assim, 2-0, 3-1 é pênalti e o Vila continua com chance de classificação. Cara, eu acho que o Márcio Fernandes vai botar o time do Vila todo para cima. Não vai abdicar de defender, óbvio, não é maluco, até porque se o Vila Nova toma um gol, acabou, né? Então, o Vila Nova vai pra cima, mas com responsabilidade. A Aparecidense jogou muito o primeiro jogo, o jogo de ida, tá? Talvez o melhor jogo do time nessa competição. Venceu por 2-0 e mais uma vez bateu aquele desespero na torcida do Vila Nova, cara. Que um técnico tá fazendo um bom trabalho, aí ele perde 1, 2 jogos assim, cara, que a diretoria julga importantes e a diretoria já demite o cara. Já deu problema com isso no ano passado na Série B. O Vila Nova não subiu por conta dessas demissões em sequência que tiveram ali na reta final da Série B no segundo turno do ano passado, né? Notícia boa aqui para a torcida do Vila é que o Vila não depende de se classificar para a final para conseguir a vaga na Copa do Brasil de 2025. O Vila já está classificado, assim como a própria Aparecidense, né? A pontuação geral ali do campeonato mostra que os dois estão entre os 3 melhores garantidos, né? O Goiânia foi eliminado e não pode mais ultrapassar eles. Então os classificados da Copa do Brasil de Goiás são Vila Nova, Aparecidense e o Atlético Goianiense. Eles serão os representantes no ano que vem. E, cara, hoje você já sabe. 2-0 é pênalti, 2-1 pro Vila Nova é Aparecidense. Se a Aparecidense empatar ou vencer, é a Aparecidense. Então, meu irmão, pra mim, o favoritismo para vencer a partida é total do Vila Nova, tá? Eu acho que o Vila Nova deve sim vencer esse jogo. Não sei se vai ser pelo placar que ele necessita. Eu até acho que o Vila vai se classificar, tá? Algo me diz que o Vila vai se classificar, jogando dentro do Oba, lotado, time autoconfiança, lá em cima. Eu acho que pra mim o Vila é favorito com 3 reais contra 2 da Aparecidense, mas a Aparecidense vai tentar sim incomodar no contra-ataque, tá? Inclusive, se você vai nesse jogo ou nas próximas semifinais que eu vou falar aqui, filma a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca, meu irmão, porque eu vou repostar. Todas as pessoas que me marcarem eu vou repostar lá no meu Instagram pessoal, que tá passando aqui embaixo para você ir lá e me marcar, beleza? Temos ainda no Campeonato Paraense, Águia de Marabá versus Paysandu às 20 horas. Cara, o Águia, que é o atual campeão, inclusive eliminou o Paysandu nas semifinais do ano passado nos pênaltis, se não me engano, e depois venceu o Remo na final, né? A Águia é o atual campeão, esse ano não começou tão bem, nos primeiros 3 jogos não venceu ninguém, foram 2 empates e uma derrota acachapante pro Paysandu. Aquele 3-0 e que, cara, esse 3-0 pro Paysandu fez mudar tudo, né? Rafael Jacques, que era o técnico do Águia, foi demitido, e aí o time começou a melhorar, de lá pra cá perdeu só um jogo, né, no campeonato, que foi pro Remo, passou pelo Curitiba na Copa do Brasil na primeira fase, venceu o Curitiba,
Na segunda fase passou pelo Capital, está garantido na terceira fase. Aqui nas quartas de final atropelou, venceu os 2 jogos também, e é um time que vem crescendo na temporada. O Paysandu também vive um momento especial na sua história, conquistou o acesso ano passado e nessa temporada também está muito bem, né? Tem o Nicolas, trouxe o Nicolas de volta, um centroavante que, cara, tem uma sinergia aí absurda, né? Como que ele combina com a camisa do Paysandu, com a torcida do Paysandu. Tá numa fase absurda, tá fazendo gol de todos os jeitos, de todos os jogos. Vem de rebocar o Bragantino nas quartas de final, né? O Paysandu, quartas de final aqui. Goleou o Manaus na Copa Verde também, com 2 gols e assistência de Nicolas. Conseguiu essa classificação na Copa Verde, que também bota o time com mais confiança. Então, assim, o Paysandu tem tudo para passar, né? Hoje é o primeiro jogo do confronto, tá? Deixando isso bem claro, vai ter a volta ainda na casa do Paysandu. O primeiro jogo hoje é em Marabá, lá no Ninho das Aves, né? O estádio do Águia. Não é aquele mesmo Águia de Marabá que o Paysandu enfrentou lá atrás nesse ano. Não é. O time mudou. O Paysandu naquela época dominou o jogo do início ao fim. Nicolas meteu 2 gols, né? Naquele jogo. Não será um jogo igual, porém eu continuo achando que o Paysandu é favorito, tá? Eu acho que o Hélio conhece muito bem esse time do Águia e vai ser um jogaço, com toda certeza, mas eu vejo o Papão favorito com 3 raios contra 2, mesmo jogando fora de casa, eu acho que vai dar Paysandu hoje. Temos ainda Atlético Paranaense e Operário no Campeonato Paranaense agora, também às 20 horas. Inclusive Atlético Paranaense que fez 100 anos de história ontem, parabéns pro Atlético, né? Um clube que cresceu demais nesse século. Nessa última década, então, deu uma disparada, o Atlético se colocou ali entre os maiores clubes do Brasil. Esse jogo é a segunda perna da semifinal. Então, hoje, a gente já conhece o finalista. O Furacão venceu o primeiro jogo por 2-1, lá em Ponta Grossa, né, na casa do Fantasma, no Germano Kruger. E o Operário hoje tem que reverter isso na Arena da Baixada, né? Quem passar, pega o Maringá, que já está na final. Cara, o Atlético jogando na Liga Arena da Baixada, é muito, muito, muito favorito. Vou dar 3 raios pro time do Atlético, 2 raios pro time do Operário, mas não tirem o Operário pra palhaçada não, porque esse time do Operário é bom. Eles têm sim condição, talvez, de vencer esse jogo e levar a decisão pros pênaltis. Temos ainda mais um campeonato que decidirá o seu primeiro finalista, é o Campeonato Paulista. Santos ou Bragantino, eles vão se enfrentar às 20h30, jogo único, empate é pênalti, perdeu, tá fora, ganhou, é finalista. Ponto, simples assim, eu gosto de assim, meu irmão. Jogo único, perdeu, tá fora, ganhou, tá dentro, empatou, é pênalti, tá? Cara, o Santos hoje vai ter o seu maior desafio na temporada, né? O Santos que caiu, se reconstruiu, foi bem demais nesse Campeonato Paulista. O Carille chegou no início da temporada, encaixou rápido o time correspondeu ao que ele pediu, jogou muito bem. É um time de transição rápida, de virada de bola rápida, de passes verticais, mas agora vai pegar um time de um nível até acima, né? O time, não o clube, o time do Bragantino tem um nível um pouco acima, né? Um time de Série A, montado para a Série A. O Santos é um time... A gente pode dizer que o Santos é um time montado para a Série A também, tá? Só que vai jogar a Série B, é uma Série A baixa, vamos dizer assim, o time do Santos, né? O Bragantino vem de eliminação na Libertadores, na pré-Libertadores, foi eliminado pro Botafogo, caiu para a Sul-Americana e agora vai querer salvar o seu primeiro semestre e assim salvará chegando na final e talvez até sendo campeão. O primeiro jogo entre esses dois times, né, o Santos jogou mal demais, eu acho que foi o pior jogo do Santos nessa temporada. A gente pode tirar um pouco o peso da situação ruim do Santos, porque o time já estava classificado para o mata-mata, o Bragantino não, o Bragantino precisava da vitória, os jogadores estavam numa sintonia diferente, né, jogadores de Santos e Bragantino, mas, cara, o Bragantino atropelou o Santos ali taticamente, tá? O Santos teve muita dificuldade de jogar, de criar, inclusive teve um segundo tempo com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu fazer um gol e criar muitas chances, cara. O Bragantino encaixou uma estratégia muito boa, né? Marcou muito bem os volantes do Santos, que são os caras que realmente fazem o time jogar, né? Invertem as bolas, fazem os passes verticais, giram, são os caras que fazem o Santos jogar. A saída de bola do Santos ficou nula, a criação quase não existiu e o Santos teve a sua derrota ali pro Bragantino na fase de classificação do Paulista. Cara, assim, o Santos, por mais que seja um time muito competitivo, e foi também o primeiro time a passar aqui, né? Precisou passar pelos pênaltis com a Portuguesa para se classificar. É um time que tem muita dificuldade
quando os seus volantes, né, o Schmidt, né, o João Schmidt e o Pituca, eles não recebem a bola com frequência. Aconteceu isso contra a Portuguesa também, o Santos acabou indo para os pênaltis e passando. E obviamente que o Caixinha, técnico do Bragantino, vai repetir essa estratégia e o Santos ali, o Carille, tem que tentar encontrar uma estratégia para contornar essa marcação nos seus volantes, né? O Santos hoje vai contar com a volta do Juliano, que é muito importante, né? O Juliano para essa criação do Santos. Esse jogo vai ser na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. O Santos vai jogar lá em São Paulo. Todos os ingressos já praticamente vendidos, casa vai estar lotada. Porém, cara, eu acho que esse time do Bragantino aprendeu a jogar contra o Santos. Tanto ele, depois vendo o que a Portuguesa fez, eu acho que o time do Bragantino é o favorito num jogo único. Pode acontecer de tudo, mas eu acho que o Bragantino é favorito com 3 raios contra 2 do Peixe, mas é um jogo muito equilibrado, tá? Acho que o Bragantino é um pouquinho favorito, tipo assim, 51% a 49%, mas eu vejo o time de Bragança Paulista como favorito, tá? Cara, amanhã teremos vídeo aqui pra gente falar sobre o que rolou nesses jogos todos aí, então se inscreve aqui no Torcedorismo, aqui a gente analisa todo o futebol brasileiro, sem clubismo, sem um peso para mais para um time ou para o outro, então se inscreve, ativa o sininho, deixa sua curtida aí nesse vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!